Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Flávio Santos aqui, retomando a resolução de alguns exercícios para concursos, né? Por mais que o foco aqui do canal seriam concursos militares, mas tem alguns alunos que vão fazer o ERG agora no domingo, né? E eles têm me pedido aí uma força aí, um auxílio, né? Então vamos resolver aqui 10 questões rápidas, né, do exame de qualificação da UERJ 2018 e 5 questões do simulado da própria UERJ, que a UERJ disponibiliza no site dela como treinamento, né, para a preparação dos alunos aí. Vamos direto na primeira questão do exame de qualificação 2018. A lei de conservação do momento linear está associada a relações de simetrias espaciais. Vamos dar um tempinho aqui nessa primeira frase. Aqui em cima, momento linear. Tá? Para quem não lembra, momento linear, estamos nos referindo à quantidade de movimento. Tá bom? Momento linear e quantidade de movimento é a mesma coisa. Vamos continuar no texto. Nesse contexto, considere uma colisão inelástica. Né? Dá uma pausinha aí nesse nome. Só vamos entender o que é uma colisão inelástica. Vamos considerar dois tipos de colisões. Nós temos a colisão elástica. É quando na colisão de dois corpos, dois objetos, os dois têm deslocamentos diferentes e ficam separados. Para tentar entender isso, imagina um jogo de sinuca, onde a bola branca ela bate na bola colorida, né, e ou a branca para e a colorida se mexe, ou a branca e a colorida continuam se mexendo. É uma colisão elástica. Agora, uma colisão inelástica. Imagine um acidente, um carro em alta velocidade, quando ele colide com um poste. E o carro ele fica totalmente amassado, preso no poste, junto no poste. Tá? Isso é uma colisão inelástica. Tá? Agora vamos continuar o texto. Existe uma colisão inelástica entre uma partícula de massa m e uma velocidade v, e um corpo que estava inicialmente em repouso de massa 10m. Logo após a colisão, a velocidade do sistema composto pela partícula e pelo corpo equivale a... E tem as alternativas. Vamos aqui na folhinha de rascunho para a gente entender esse problema. Eu tenho aqui na primeira situação, no primeiro esquema, o cenário antes que eu tinha. Eu tenho um corpo aqui qualquer de uma massa m e uma velocidade, não me diz nem a massa nem a velocidade. E eu tenho um corpo que está inicialmente parado. Ele tem uma massa 10m, se ele está parado, velocidade 0. O meu cenário após a colisão, o que eu tenho? Os dois corpos ficam juntos e eles vão sofrer um leve deslocamento. Tá? Por que eles vão sofrer um leve deslocamento? Porque o problema lá está me dizendo a velocidade do sistema. Então, após a colisão, os dois juntos vão ter um pequeno deslocamento ainda. Então, falando de colisão, momento linear, quantidade de movimento, é massa vezes velocidade. Nós temos dois cenários, então eu vou ter massa e velocidade duas vezes. Tá? No primeiro cenário, eu vou ter Q1, que é igual M1, V1. E agora o meu segundo cenário, vou chamar do Q2. Vai ser igual M2, V2, tá bom? E aí o que vai acontecer? Os dois vão ficar juntos. Se os dois vão ficar juntos, eu tenho que dizer que meu Q1 igual Q2. Agora vamos aqui substituir os valores. Q1, M1, V1, Q2. Quem é M2? 10m mais m. Por que 10m mais m? 10m a massa do corpo que estava parado e m a massa do corpo que após a colisão ficou preso junto a ele. E V2. Quem é V2 é quem eu vou estar procurando aqui. Tá bom? Vamos seguir aqui na equação agora. M1, V1 vai ser igual 10m com m, 11m, V2. A gente quer saber quem é V2, vamos isolar o V2. V2 vai ser igual a quem?
M1V1 sobre 11M. Agora eu tenho M em cima e M embaixo, eu posso cancelar os dois. V2 é igual V sobre 11. Vamos lá no problema. Alternativa C. Beleza? Vamos agora aí à segunda questão. Continuando então, observe o diagrama das etapas de variação de temperatura e de mudança do estado físico de uma esfera sólida, em função do calor por ela recebido, admitindo que a esfera é constituída por metal puro. E aí o problema diz lá embaixo, a gente tem um gráfico aí da transformação desse material e pergunta, durante a etapa D ocorre a seguinte mudança de estado físico. Tá, ó, nós temos aí o gráfico, nós temos o eixo da temperatura e o eixo da quantidade de calor que esse corpo, que essa esfera está recebendo. Tá? Então, a gente só lembrar agora a matéria lá de calorimetria e a mudança de estado da matéria. O meu corpo A, aqui no ponto 00, a minha esfera está no estado sólido. Beleza? Vamos aqui olhar o gráfico no que? Quantidade de calor. Começou a subir a temperatura, começou a receber quantidade de calor. Subiu a temperatura até chegar no ponto B. O que houve no ponto B continua recebendo calor, mas a temperatura estabilizou. O que acontece aqui? Está mudando o seu estado de agregação. Se era sólido, recebeu calor, houve agora o processo de fusão, ficou líquido, no ponto B. Agora repare o gráfico C. Recebeu mais quantidade de calor, continuou subindo a temperatura, até chegar cá em cima, no ponto D, onde a gente está procurando, sofreu um estado de mudança de novo. Então, o que aconteceu agora? Estava no sólido, passou para o estado líquido, processo de fusão. Agora, no processo de fusão, ele recebeu mais calor, passou para o processo de vaporização ou gasoso. Beleza? Então, só a gente olhar na alternativa lá, a alternativa D, vaporização. Questão apenas conceitual, sem cálculo aí, essa questão aí bem tranquila. Terceira questão. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. Reparem, nós temos o gráfico da velocidade em metros por segundo em relação ao tempo, e o problema pergunta para a gente a função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo. Tá pedindo para a gente aí a função horária, a função do movimento. Tá? Então vamos aqui só no rascunho aqui, só entender algumas coisas. Função horária do movimento. Vamos lembrar lá. S igual a S0 mais V0t mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido sobre 2. Tá? Parece complicado, mas a gente consegue pegar essas informações todas no gráfico, a não ser a aceleração que a gente vai ter que achar, tá bom? E aí então vamos lá, que é a aceleração, lembrando lá no primeiro ano, cinemática, variação de velocidade sobre variação de tempo. Quem é a variação de velocidade? Vamos lembrar, velocidade final menos velocidade inicial. Variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. E agora, quem é a velocidade final e inicial? Só olhar no gráfico. O carro partiu do 5, foi até o 20. Tá? Então, final 20, inicial 5. Final 20, inicial 5. E o tempo? Partiu do 0 a 12 segundos. Então, 12 menos 0. Isso dá 15 sobre 12, que é igual a 1,25 metros por segundo ao quadrado. Isso já sei a aceleração. Beleza? Aí só para poder tentar te confundir, te induzir ao erro, olha lá na alternativa C. Aparece lá na minha resposta, no meio da equação, 1,25t. Só que repare que tem um sinalzinho de menos na frente. Está dizendo que o movimento é retardado. Mas a gente pode ver pelo gráfico que o movimento é acelerado, tá? Porque o gráfico mostra para a gente uma equação constante. Tá? E repare que na equação que a gente vai usar ainda,
a nossa aceleração ela está dividida por 2. Então, esse 1,25 ele será dividido por 2. Agora, vamos montar nessa equação apenas com os dados que tem no gráfico. S é igual o S0, que vale 0, mais V0, o nosso V inicial, de onde está partindo, 5t, mais aceleração, a gente acabou de achar, 1,25, t ao quadrado, isso tudo sobre 2. S igual 0 mais 5, 5t, mais 1,25 dividido por 2, 0,625t quadrado. Está aí a nossa função do movimento. Vamos olhar lá no gráfico, lá nas alternativas. Reparem lá, alternativa B, tá bom? A função do deslocamento. 5t mais 0,625t quadrado. Só um pouquinho trabalhosa essa questão aí, mas só preste atenção no gráfico que repare que todas as informações nós tiramos do gráfico. Beleza? Vamos lá, vamos continuar.